Olá para todos, estamos começando nossa segunda aula do curso de Programação com Interfaces. Hoje nós vamos continuar estudando classes. Nossa agenda, na aula passada a gente fez uma introdução à orientação a objeto, a classes, e a gente vai continuar hoje estudando classes. Vamos falar um pouco de herança de atributos, vamos falar do método int, vamos falar um pouco de especialização, de heranças múltiplas, de alguns métodos mágicos, e vamos falar de getters, setters e propriedades. Vamos falar um pouco agora de herança, atributos herdados de uma classe. Se uma classe define atributos, as instâncias elas herdam todos esses atributos que foram definidos na classe. Por exemplo, se eu tenho uma classe C, que tem uma variável A, seto ela para 1 no começo, tem um método F que recebe um atributo X, e ele atribui a A x mais 1. Eu agora faço um objeto, eu crio um objeto C, que é uma instância da classe C maiúsculo, e eu executo o método F desse objeto C passando 2 como parâmetro. Ele vai entrar, vai fazer 2 mais 1, 3 e vai imprimir. Mas se eu olhar o valor da variável A da classe C, ela continua sendo 1. O valor que foi modificado, foi atribuído uma unidade, foi o atributo A do objeto C minúsculo. Mas o valor da variável A da classe C maiúscula continua o mesmo. Agora gostaria de falar sobre o método int. Esse é um método que a gente acabou de usar no último exemplo da aula passada, o exemplo dos times. Eu coloquei ele de propósito lá, mas não falei, e a ideia é deixar ele passar um pouco escondidinho lá, mas agora vamos falar. Ele é um método bastante útil para a gente inicializar. Ele é um dos métodos mágicos que a gente vai ver hoje ainda, vários outros, inclusive ele. E ele é um método que é chamado automaticamente durante a criação de uma nova instância da classe, e ele inicializa a classe com os argumentos que estão sendo passados. Ele normalmente, a sintaxe dele, o método, ele é essas duas barras baixas, int, duas barras baixas. E ele é um exemplo de método mágico, e a gente vai voltar a essa questão de métodos mágicos mais para o finalzinho da aula de hoje. Vamos ver um exemplo usando o método int. Por exemplo, eu defino uma classe C, eu defino o método init dela, passando os atributos A igual a 2, B igual a 3 como default, os atributos A e B internos da classe, e uma função f que recebe o atributo x, e ela faz ax mais b. Vamos lá, agora eu vou instanciar essa classe para um objeto 1, vou instanciar essa classe para um objeto 2, passando como parâmetros 8 e 1. Agora, se eu executar o método f da classe objeto 1, passando como parâmetro 7, ele vai fazer 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. Se eu executar do objeto 2 o mesmo método f, passando como argumento 7, ele vai fazer 7 vezes 8, 56, mais 1, 57. Vamos lá, vamos começar agora a falar de um conceito muito importante de orientação a objeto, e em particular de Python, que é definir uma classe C como uma subclasse de uma classe B. A ideia é que o C herde todos os atributos e todas as características da classe B. Para eu definir uma classe C como uma classe derivada da classe B, eu vou usar aquela sintaxe class C, abre parênteses, fecha parênteses, com B ali. Eu vou dizer que C é uma subclasse de B, ou C é uma classe derivada de B, ou B é uma superclasse de C. E a ideia é que C herda todos os atributos de B. A especialização de C se dá acrescentando novos atributos. Eu posso acrescentar novas variáveis, novos métodos a C, e eu posso até alterar métodos que eram usados em B e que agora vão passar a ser usados em C também com o mesmo nome. Se isso acontecer, por exemplo, dado um método M, eu redefini ele em C
Quando eu acessar ele em B, eu vou chamar o B.M. Quando eu acessar em C, eu vou referenciar ele como C.M. Vamos ver um exemplo. Dando um exemplo agora de classe derivada, a gente vai definir uma classe B, tem uma variável n igual a 2, ela tem um método f, que ele faz n vezes x, x é o parâmetro que está sendo passado para esse método f aí. Eu tenho uma classe, vou definir agora uma classe C, que é uma classe derivada de B, com dois métodos, f e g. O f, ele chama o método f do B e eleva o que esse método retornar ao quadrado. O g, ele chama o método f da C, por isso eu estou usando o self ali e acrescenta uma unidade. Vamos ver um exemplo aí agora rodando. Eu vou instanciar essa classe B por um objeto Bzinho, a classe C por um objeto Czinho. E agora eu vou executar o método f da Bzinho passando como parâmetro 3. Então ele vai passar como parâmetro 3, ele vai fazer 3 vezes 2, vai retornar 6. Se eu executar o método f do objeto Czinho passando como parâmetro 3, ele vai entrar pelo objeto f da classe C, vai chamar o f da classe B, o f da classe B vai retornar 6, que é 2 vezes 3, vai elevar ao quadrado, 6 ao quadrado dá 36, é isso que ele vai retornar. Eu posso também chamar o método g do objeto Czinho, passando como parâmetro 3. Ele vai entrar pelo g, vai chamar o método f da classe da C, e que chama, por sua vez, o f da B, que vai fazer 3 vezes 2, 6, 6 elevado ao quadrado, 36, 36 mais 1 vai retornar 37. E eu posso também atribuir agora o valor 5 à variável n da classe B. E agora, se eu chamar o C, o objeto Czinho, o método dele f, passando como parâmetro 3, ele vai entrar, vai chamar o f da B, que vai retornar 3 vezes 5, 15, 15 elevado ao quadrado, 225. Só uma observação importante é tomar cuidado com esse parâmetro self, ele é uma causa de muitos erros, normalmente em programas, que a gente às vezes esquece de colocar o self, eu coloco o self errado. Uma coisa que eu gostaria que vocês executassem agora, no Python, rapidinho aí na frente de vocês, é omitir aquele parâmetro self que a gente usava aqui na chamada do método f da classe B, e vocês vão ver, se eu omitir aquele parâmetro, vai dar um erro. Então tome cuidado, aquele parâmetro ali ele tem que ter o self. Vamos lá, mais uma observação interessante e útil, que é o seguinte: para chamar uma classe D derivada de uma classe C, eu preciso, e se eu quero que a classe C seja inicializada, eu tenho que fazer isso explicitamente. Isso não é feito automaticamente, eu preciso de fato inicializar a classe C para que ela possa inicializar as variáveis dela, os métodos, etc. Vamos lá, vamos dar um exemplo agora, vamos da execução desse programinha aí. A ideia é o seguinte: eu vou criar um objeto Dzinho, que é uma instância da classe D. Quando eu fizer isso, ele vai imprimir construtor de D, construtor de C, ele vai ter inicializado a classe C, e se eu for dar uma olhada agora nas variáveis, a variável d.x e a variável d.y, elas de fato vão estar com o valor 1 e 2, que é o valor desejado. Se eu não tivesse inicializado a classe C dentro da classe D, o valor de x estaria indefinido. Então tem que tomar cuidado, isso não é feito automaticamente, eu de fato preciso inicializar essa classe C dentro da D. Uma observação rápida, porque a gente vai mudar de assunto, a gente está usando aqui sempre Python 3, mas existem versões de Python mais antigas em que a classe não é definida dessa forma como a gente está definindo aqui. Ela é muitas vezes definida sem aquela palavra object, mas nós estamos sempre definindo aqui em Python 3, tem que ser definido dessa maneira nova aí. Tomar cuidado com isso também para não inserir erros desnecessários. Vamos lá, outra coisa bastante interessante é que uma classe ela pode herdar de mais de uma classe, ela pode ter uma herança múltipla. Por exemplo, eu posso definir uma classe C que ela herda
da classe A e da classe B. Nesse caso, ela vai herdar todos os atributos das duas classes. Agora, se ambas as classes tivessem, a A e a B tiverem atributos coincidentes, ele vai herdar esse atributo da classe que apareceu primeiro, da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se A e B tiverem um atributo x, quando o C herdar esse atributo, C.x, ele vai ser o atributo herdado do A e não do B. Vamos lá, vamos dar um exemplo agora de herança múltipla. Eu vou ter uma classe C, uma classe D e uma classe E, que é uma classe derivada de C e de D. Eu tenho uma classe C que ela tem dois parâmetros, A e B, e ela tem um método que faz AX mais B. Eu tenho uma classe D, que tem um parâmetro legenda, e ela tem um método escreve, que recebe um valor e imprime esse valor de legenda igual a valor. Eu agora vou definir uma classe E, que é uma classe derivada de C e de D, com parâmetros A e B, vou inicializar a classe C, vou inicializar a classe D, e ela tem um método escreve, que chama o método escreve da classe D executando para o valor da função f do objeto da classe C. Se eu agora, lá embaixo, se eu agora crio uma instância da classe E, que é um objeto Ezinho, passo como parâmetros f, 10 e 3, então eu estou inicializando a E, o legenda como f, o A como 10 e o B como 3, e eu mandar imprimir o método escreve do objeto E passando como parâmetro 4, o que ele vai me retornar? Ele vai entrar lá embaixo, vai chamar o método escreve da D, mas passando como parâmetro o f de x, então ele vai passar o 4, vai chamar o F vai fazer 10 vezes 4, 40, mais 3, 43. E aí ele vai chamar o escreve da D, que vai imprimir F igual a 43. De novo, frisar, é importante que a gente inicialize a C e a D dentro da E, porque isso não vai ser feito automaticamente. Vamos agora falar de um conceito bastante importante, que são atributos privados. Em princípio, todos os atributos de um objeto eles podem ser acessados dentro e fora daquele objeto. Mas algumas vezes a gente gostaria de ter atributos que eles fossem só acessados internamente dentro do objeto. Esses atributos eles não fazem parte da interface pública que eu quero mostrar para os usuários desse objeto. Atributos assim, eles são ditos privados. Em Python, para eu definir um atributo como privado, basta que eu use essas duas barra baixa na frente do nome dele. Por exemplo, eu vou definir uma classe C, que ela tem uma variável barra baixa x, que recebe o parâmetro x. E tem um método que incrementa essa variável de uma unidade e retorna esse valor. Eu agora vou instanciar essa classe para um objeto Azinho, passando como parâmetro 5. Se eu mandar imprimir o A ponto incrementado, chamando o método de incrementar, passando o parâmetro 5, ele vai incrementar o 5, vai retornar 6. Mas se eu tentar olhar o valor da variável A ponto barra baixa x, ele vai dar erro. Essa variável ela não está disponível, ela é uma variável privada do objeto Azinho, eu não vou conseguir ver ela fora do Azinho. Nós vamos agora estudar um conceito muito importante em Python, que eu particularmente gosto muito, que são os métodos mágicos, que eles permitem a gente redefinir operações, por exemplo, como soma, multiplicação, adição e até a representação de alguns objetos, de maneira que você possa reutilizar isso de uma maneira bastante intuitiva. Por exemplo, eu posso redefinir a operação de soma, o mais, de maneira que ele some matrizes, ao invés da soma tradicional de inteiros, reais, etc. Então nós vamos ver alguns métodos, nós já vimos, por exemplo, o construtor init, que é um método mágico, que inicializa. Agora nós vamos ver mais alguns, que é o add, o sub, o rep, mas tem vários outros.
Vamos ver um exemplozinho? Eu vou definir uma classe vetor. O vetor, para mim, é um par com a coordenada x, uma coordenada y. E eu vou iniciar esse vetor com dois parâmetros, x e y, e agora eu vou redefinir, através desse método mágico add, a operação de adição de vetores. Se eu tenho um vetor na mão com a coordenada x, y, eu quero somar um vetor v a ele, eu somo a coordenada x do meu vetor com a coordenada x do vetor v, a y do meu vetor com a y do vetor v, a mesma coisa para subtração. E mais interessante, eu vou definir a representação agora de um vetor para mim, toda vez que eu mandar imprimir ou quiser verificar o valor de uma variável de um objeto do tipo vetor, eu vou representar ele sempre escrito vetor, abre parênteses, coordenada da esquerda, vírgula, coordenada da direita, fecha parênteses. Então, por exemplo, suponha que agora eu instancio a minha classe vetor para um objeto azinho, passando como parâmetros 1, 2. E somo a esse meu objeto vetor azinho o vetor 3, 4. 1, 2 com 3, 4 vai dar 4, 7. E subtraio do 4, 7, 2, 2, vai dar 2, 5. Se eu pedir para ver o valor desse vetor, agora ele vai me colocar naquele formato, vetor 2, 5. Se eu mandar imprimir o A, ele vai me imprimir vetor 4, 7. Então isso é muito interessante, porque agora eu redefini o mais, eu posso redefinir o menos e até a representação desse novo objeto vetor, e eu manipulo ele de uma forma bastante intuitiva. Próximo tópico que a gente vai ver são getters, setters e propriedades. Vamos começar por getters e setters. A ideia de getters e setters é que algumas vezes a gente gostaria que alguns dados nossos eles fossem manipulados de uma maneira bastante protegida. Por exemplo, a ideia do get, eu obter o valor desse dado, ou eu colocar um valor, que é a ideia do set, e de maneira que eu sempre faça isso usando métodos e não permita ao usuário que ele faça isso diretamente. Por que isso? Porque isso eu consigo encapsular os meus atributos e proteger eles de uma certa forma. Vamos ver um exemplo, por exemplo, aqui. Eu tenho uma classe C, eu inicializo ela chamando o método setX para o valor do atributo. Então eu vou começar, para eu atribuir um valor à minha variável interna lá, eu vou chamar o setX. Eu tenho um método get, o get, a única coisa que ele faz, ele retorna essa variável privada, o valor dela para o usuário. Eu vou definir agora o set ele faz o seguinte, eu só vou permitir que o cara atribua um valor a essa variável se o valor for entre 0 e 1000. Valores fora desse intervalo, eu vou dizer valor menor do que 0 ou valor maior do que 1000. Então eu testo se o x é menor que 0 ou se o x é maior do que 1000. Se não for, se ele tiver no intervalo 0, 1000, eu atribuo a minha variável interna o parâmetro que foi passado. Fazendo agora, suponha que eu instancio essa classe para um objeto C1 e para um objeto C2, passando como parâmetro 100, 150. Como ele inicializa, a minha variável x interna, ela vai estar com valor 100 e o outro 150. Se eu agora quiser ver o C1, atribuir ao objeto, fazer o setX do C1, eu dou o get no C1, mais o get do C2, no C1 vai estar 100, no C2 vai estar 150, eu vou atribuir agora a minha variável x interna, ela vai ficar com 250, se eu for olhar no C1.getX, ele vai me retornar 250. A ideia é que eu sempre manipulo essa minha variável dando set ou dando get, nunca diretamente. Por exemplo, se eu tentar setar a minha variável para menos 10 do meu objeto C1, ele vai dizer valor menor que 0 e não vai permitir. Um outro exemplo, por exemplo, eu tenho um retângulo para mim, ele é um tamanho. Tamanho são dois números, é o lado menor e o lado maior. Eu começo inicializando o meu retângulo, setando o tamanho dele, e eu defino um método de set tamanho, que ele faz o seguinte, ele vê se o tamanho menor é menor do que 0. Caso seja menor do que 0, a gente imprime a mensagem de erro. Se não, se ele é um tamanho normal, eu vou guardar esses dois pedacinhos do tamanho, um no tamanho x, outro no tamanho y.
Para eu obter, quando eu der um get tamanho, ele vai me retornar o tamanho x e o tamanho y. Se eu agora instanciar um objeto R, que é um retângulo inicializado com 20 e 30, se eu fizer r.getTamanho, ele vai me retornar 20 e 30. Se eu tentar setar esse tamanho para menos 1 e 0, ele vai me retornar um erro. Então a ideia é que eu sempre vou manipular esse meu retângulo usando get em set, nunca deixando o usuário manipular eles diretamente. Vamos lá, uma função importante, agora que anda sempre junto com o getters and setters, é o property. O property ele ajuda a gente a, de uma certa maneira, evitar ficar usando get and set o tempo todo. E a gente pode, ela é usada no corpo de uma declaração da forma atributo, property, e a gente bota uns gets, um set, deleta, algumas operações que eu vou associar com aquela propriedade. E o doc é simplesmente um string ali falando sobre o atributo, descrevendo o atributo aí. Vamos ver um exemplo aqui. No exemplo do retângulo, até esse pedaço aqui é o mesmo exemplo, mas no final eu vou definir um tamanho que é uma property que vai usar o método getTamanho e setTamanho. Então, por exemplo, quando eu instanciar essa minha classe retângulo num objeto Rzinho, eu não preciso agora da get em set. Quando eu fizer r.tamanho, ele naturalmente vai dar um get e um set e me mostrar o objeto como na forma de tamanho ali, como eu defini em property. Então, por exemplo, eu agora posso fazer r.tamanho e receber 30,30. Se eu pegar r.tamanho, ele está 30,30 lá. Se eu pegar r.tamanho e atribuir a ele menos 1 e 0, ele vai dar um erro. Na realidade, o property está fazendo o get em set, mas isso não está transparente para mim. É uma maneira mais bonitinha e mais arrumada da gente usar os getters and setters. Terminando agora aqui, vou dar só umas dicas muito rápidas de programação OO. Eu acho que a ideia é que sempre tente agrupar funções e dados que têm certas características em comum do mesmo problema numa certa classe ou num certo objeto. Por exemplo, se você tem uma variável, tem certos métodos que manipulam variáveis globais e etc., tente colocar esses caras numa mesma classe, agrupar eles, encapsular coisas, fazer métodos pequenos, nunca use métodos muito grandes, tenta quebrar os métodos em métodos pequenos, que são mais fáceis da gente entender e até mesmo corrigir e tirar erros. Em geral, métodos simples são mais fáceis da gente manipular. Tente usar bastante, programar bem em OO, gera sistemas muito bons, muito confiáveis, manuteníveis. Então eu acho que é uma boa tática de programação você tentar ser bem fiel, não evite métodos que manipulam vários objetos de diferentes classes e, se possível, crie classes que são subclasses e esses métodos possam manipular essas classes mais embaixo. Na aula de hoje a gente terminou classe, a próxima aula a gente vai ver exceções, que é uma coisa importante também em programação orientada a objeto. Vamos ver objetos de exceção, avisos, o comando raise, classes de exceções, o comando except, else, final e um pouquinho de iteradores e geradores. Até a próxima aula.